Aí, ó. Polícia Federal desbarata grupo de empresários e influencers golpistas que tentou impedir a posse de Lula. Tá aí, gente, olha. Bom, eu trouxe, parece que foi anteontem que eu trouxe aqui, que o motivo do desespero do Silas Malafaia é que as próximas investigações autorizadas pelo Alexandre, autorizadas não, solicitadas pelo Alexandre de Moraes, são investigações realmente das pessoas que participaram, tá, gente? Não sei o que aconteceu, que saiu do lugar essa câmera aqui. Olha, as investigações solicitadas pelo Alexandre de Moraes, agora nessa próxima investida contra os criminosos do 8 de janeiro, são investigações que vão subindo um pouco a crítica maior, e eu vejo essa crítica muito também nas postagens dos vídeos. A crítica maior sempre era no sentido de dizer que somente pobre estava preso. E agora vocês entendem por que no Brasil só prendem pobres. Quando o Alexandre de Moraes começou a autorizar a Polícia Federal a investigar empresários ricos, nós tivemos vazamento da Polícia Federal. Isso, olha, como se não bastasse, nós tivemos alguém de dentro da Polícia Federal passando a informação para os empresários e para o Malafaia, por exemplo, que eles estão na lista dos próximos investigados. E como se não bastasse isso, toda a estrutura de poder dos ricos começou a atacar o Alexandre de Moraes. Ao contrário do que a Folha e outros veículos imaginavam, no lugar do Alexandre de Moraes ficar com medo, ele está mandando para cima. E tá aí a Polícia Federal até que enfim começando a chegar em ricos e influencers golpistas. Antes era só o gado que quebrou, né? O gado quebrador. Agora não, agora nós vamos começar a ver prisão de gado influenciador. Deixa eu... Não, Gonê não vai... Não, quem tá escrevendo aqui que Gonê vai proteger, Gonê não vai proteger ninguém. E deixa... Olha, coisa simples, tá? Qual que é a possibilidade do Gonê proteger o Bolsonaro, mas indiciar os outros? Indiciar não, quem... Indicia o delegado? O Gonê e denunciar os outros. Não tem possibilidade não, tá, gente? Olha, eu queria pedir para vocês aí um sapeca Xandão, ou então Xandão eu autorizo, pra gente aumentar o alcance e aumentar também no algoritmo o apoio ao Alexandre de Moraes. Então dá-lhe Xandão, sapeca Xandão, Xandão eu autorizo. Eu queria pedir ajuda financeira, isso mesmo, pra gente sobreviver aqui no 31 99769 2494. Esse é o Pix, tá em nome da pessoa que faz todo esse trabalho acontecer, que é a Alana. Eu chego aqui, apresento, mas ela edita, corta, monta, faz tudo. Então peço para vocês que mandem um Pix aí para ajudar a sobrevivência do nosso trabalho, principalmente as despesas. E queria pedir a curtida. Se você deixa o like, a live cresce. Se você não deixa o like, a live não cresce. Então deixa o like para a live crescer, porque hoje... Quem está assistindo o meu trabalho há mais tempo, né, eu já tinha dito isso, porque ele já tinha vazado. Eu já sabia que o Silas Malafaia, ele reagiu daquela forma porque ele teve acesso à ordem do Alexandre de Moraes para começar a investigar, digamos que a terceira camada. O Alexandre de Moraes, ele já colocou o gado na cadeia, então os mais pobres já foram para a cadeia, e aí ele subiu um degrau, começou a investigar empresários médios, e agora está na hora de chegar nos empresários ricos. Então por isso que a gente tem praticamente toda a imprensa do Brasil trabalhando contra o STF, porque a imprensa quer evitar que pessoas ricas vão para a cadeia. E agora nós estamos vivendo um dilema muito interessante. É uma mudança de paradigma no Brasil. Se o Alexandre de Moraes vencer, o Brasil vai começar a punir gente poderosa. Por isso que hoje... Todos os veículos de comunicação, todos os poderosos estão tentando botar medo no STF, porque vai ser uma coisa nova acontecendo no Brasil. Gente rica sendo investigada e processada. Então, daí dá para entender qual que é a reação que está rolando e por que o Alexandre de Moraes está sendo tão combatido. Lembrando, gente, só o Silas Malafaia tem um patrimônio aí de mais de 700 milhões de reais. É claro que para o Silas Malafaia colocar 50, 100 milhões de reais para tentar destruir o STF é mais agradável do que ir para a cadeia. Então, agora esses caras vão colocar dinheiro demais. Então tá aí. Polícia Federal desbarata grupo de empresários e influencers golpistas que tentou impedir a posse do Lula. Tá? O avanço das investigações sobre o 8 de janeiro agora está assim, praticamente inevitável. No lugar de ficar com medo, Alexandre de Moraes mandou partir para cima. Investigação mira núcleo de Santarém, no Pará.
que financiava, incentivava e executava através das redes sociais ações para abolir o Estado Democrático de Direito. Então o bicho começa a pegar nesse momento. Então quem participou incentivando a quebradeira vai pagar. Agora não tá fácil não, tá? Deixa eu trazer para vocês aqui sequência de como que estão as sapecadas contra essa pseudodireita brasileira. Deixa eu pedir mais uma vez, deixa eu trazer aqui os comentários, que durante os comentários eu peço para vocês que deixem aí um sapeca Xandão, peço para vocês um Dali Xandão, qualquer coisa para aumentar o alcance, e peço que deixem as curtidas também, tá? E olha só, antes existia já a informação de que a Polícia Federal tinha provas que o Pablo Marçal era o cara que realmente participava do esquema de golpes. Isso porque o Pablo Marçal está afirmando que ele não tinha nada a ver com os golpes. Ele está realmente afirmando que ele só consertava computadores. Ele foi condenado por um esquema de golpes contra bancos, e os áudios obtidos pela Polícia Federal, áudios, gente, não dá para falar que foram provas forjadas. E os áudios provam que o Marçal participava desse esquema de golpes bancários. Lembrando que dentro da direita existe um consenso, praticamente no sentido de que o criminoso é bem-vindo desde que o criminoso esteja disposto a falar mal da esquerda. A direita não tem escrúpulos, a direita não está procurando uma pessoa honesta, eles só usam a questão da honestidade para bater de frente com a esquerda. O que a direita quer normalmente é acabar com projetos sociais, evitar que pessoas tenham acesso, né? Um povo que pensa: eu quero ter acesso, eu estou trabalhando para ter acesso, então eu quero que os demais passem fome. Então por isso eles potencializam os votos em pessoas que eles dizem que estão ali para lutar contra a corrupção, mas isso é só um pano de fundo. Então o fato do Pablo Marçal ter aí essa ficha criminal, e o fato do Pablo Marçal, né, existirem todas as provas que o Pablo Marçal, sim, ele estava no meio dos golpes, ele cooptava ali as pessoas para dar golpes, nada disso vai fazer a direita deixar de votar no Pablo Marçal, principalmente se a esquerda demonstrar que o Pablo Marçal incomoda. O que a direita procura, né, a lógica, sempre pensem da seguinte forma: a esquerda faz propostas para o Brasil. A esquerda luta pelos mais humildes, né, para desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. A direita só luta para atrapalhar a esquerda. Então, um cara que é de direita, o cara que vota, né, direita é muito difícil o cara ser realmente de direita, mas o pobre de direita, o que ele faz normalmente é ir na direção que mais incomoda. Então é como se fosse uma mosca que fica ali rodeando as fezes, que é, por exemplo, um Bolsonaro da vida. Na hora que ele percebe que aquele Bolsonaro é o cara que incomoda a esquerda, ele começa a apoiar. Então, o Pablo Marçal, ele está crescendo hoje porque ele está conseguindo incomodar a esquerda. E como que ele mostra que ele está incomodando a esquerda? Com a esquerda toda falando mal dele. Então, mas eu estou falando agora, tá, gente? Porque lá no início, agora o crescimento dele é inevitável, mas lá no início eu dei muitas dicas no sentido de não bater bumbo pro Pablo Marçal dançar. Agora que é inevitável, já não tem mais escapatória. Ele já se tornou aí o cara mais odiado né, pela esquerda, e por isso ele já se tornou o próximo Bolsonaro. Muito estratégico, tá? Vou falar sobre a estratégia dele. A gente tem que ficar bem esperto. Apesar de que para São Paulo a possibilidade dele ganhar é muito pequena, mas ele está construindo uma carreira política. Finalmente, internautas celebram investigação aberta contra Campos Neto. Finalmente! Olha que mudança completa de paradigma aqui no Brasil. O Campos Neto vai ser investigado porque parece que ele está mantendo os juros do Banco Central altos porque ele recebe dinheiro com os juros do Banco Central. Isso para nós é quase que ganhar na loteria. Afinal de contas, ele está ganhando na loteria há muito tempo com os juros do Banco Central. Então, nesse sentido, o Brasil pode ser visto hoje como um Brasil que está vivendo um paradigma completamente diferente do anterior. Rico sendo investigado. Nós sabemos que isso é uma coisa muito rara no Brasil. Só que agora, essa investigação contra o Campos Neto, ela tem um viés muito melhor, porque esse Campos Neto que está prejudicando o governo Lula há um certo tempo, que está prejudicando o desenvolvimento nacional há um certo tempo, ele tem utilizado o Banco Central e a influência dele para fazer movimentos que mudam o valor dos investimentos dele. Então, quando o Campos Neto mantém os juros do Banco Central altos,
A investigação é exatamente sobre isso. Ele mantém os juros do Banco Central altos, nós brasileiros temos que pagar os juros da dívida pública altíssimos, porque ele está mantendo os juros altos. Me parece que se o Brasil reduzisse os juros do Banco Central para 5%, a gente economizaria por ano 200 bilhões de reais. Então é um valor considerável de dinheiro que nós estamos jogando fora, porque temos um presidente do Banco Central que está gerindo o Banco Central para dar dinheiro para quem é credor da dívida pública. Parece que ele é um dos credores da dívida pública. Então esse modelo é um modelo que não funciona. Mas, de qualquer forma, essa parte desse conflito de interesses vai possivelmente acabar, eu acredito que não, mas o Lula vai indicar o próximo. Então, pelo menos o Campos Neto vai sair daqui uns dias. Agora, essa questão da investigação, ela abre possibilidades interessantes, como, por exemplo, remover o Campos Neto agora. O cara começa a ser investigado por um conflito de interesses, ele está mantendo os juros altos para ganhar dinheiro. Ele pode ser removido agora. Lembrando, Campos Neto tentou acabar com a economia brasileira para derrubar o Lula. Naquele momento em que nós tivemos, depois da crise lá no Rio Grande do Sul, por causa das enchentes, o Campos Neto começou uma gigantesca especulação a respeito do valor do dólar. Provavelmente foi bem articulada, compraram muitos dólares. Antes fizeram uma especulação, o dólar subiu assim de uma forma absurda, depois venderam os dólares e pararam as especulações. Porque o dólar ele foi lá em cima durante as especulações do Campos Neto, depois o valor caiu. Então esse cara está trabalhando só especulações, ele não está trabalhando o Banco Central pro brasileiro, ele está trabalhando o Banco Central para ele e outros especuladores. Então para nós vai ser muito simbólica a inclusão do Campos Neto num processo criminal. Então, depois dessas investigações, existe a possibilidade do Campos Neto ter incorrido em vários crimes do colarinho branco, são crimes complexos, tudo bem, mas a possibilidade de tirar o Campos Neto agora, ela é concreta, porque agora ele vai ser investigado por conflito de interesse e por usar o Banco Central para ficar rico. Sendo investigado por isso, o cara continuar na presidência do Banco Central é totalmente incompatível, né? Tomara que a gente tenha pelo menos esse nível de percepção, tomara que se ele não sair, a gente tenha um movimento do Senado para tirar esse cara, remover ele durante as investigações. Muito obrigado às pessoas que estão mandando Pix aqui, gente. Quem puder ajudar, 31 99769 2494, pix@estopa.com.br. Vou voltar, tá, nas sapecadas do Alexandre de Moraes, que não é só essa que eu trouxe agora, vou trazer outras. Para quem tá chegando agora, se alguém acreditou que o Alexandre de Moraes ia afinar, foi o contrário. Hoje, as investigações contra bolsonaristas ricos do 8 de janeiro ampliaram, mais gente aí na lista do Alexandre de Moraes. Então, no lugar de recuar, ele tá sapecando sem dó. Muito obrigado, Ione, muito obrigado, Cícero, muito obrigado, Francisca, César, Ademir, Celina, Murilo e Massal, ou Masal, não sei como que fala. Muito obrigado, pessoal, pela ajuda aqui no Pix. Quem puder ajudar, isso faz uma diferença gritante para a sobrevivência do canal, tá? E vamos lá para mais notícias, né? Já falei do Pablo Marçal, mas vou voltar nele porque agora nós vamos ter praticamente uma guerra, gente. A gente tá falando do novo Bolsonaro. O Bolsonaro antigo, ele tá prestes a ir para cadeia. Então a direita já prepara um novo Bolsonaro. Esse Pablo Marçal que chega com o mesmo discursinho de atacar a esquerda, as mesmas bobagens que são faladas pelo Bolsonaro no lugar de proposta, ele trabalha somente o ataque. Esse camarada é nocivo para a política brasileira. Claro, afinal de contas, ele vai levando a política para esse oba-oba de só xingar e tá usando suas redes aí para fazer todo tipo de palhaçada. O Pablo Marçal fez um vídeo que, sob o aspecto do caráter, né, obviamente é um vídeo que ele não poderia fazer porque ele tá desrespeitando a justiça eleitoral na maior tranquilidade do mundo. Esse Pablo Marçal, que agora tem feito uma campanha só baseada no ataque ao Boulos, ele não está conseguindo esses objetivos. O Boulos continua em primeiro em São Paulo, então não está dando certo os ataques do Pablo Marçal contra o Boulos, mas ele, obviamente, ele vai criando uma situação cada vez mais complexa, até mesmo para ele. Como que ele fez para associar o Boulos à cocaína dessa vez, né? Eu tenho certeza que vocês não teriam a paciência de ver vídeo feito pelo Pablo Marçal, mas ele coloca uma pessoa fazendo um bolo com o nariz todo marcado de branco e dando por entender que aquela pessoa ali tá, né, consumindo cocaína, com a camisa vermelha, etc. Isso é tudo que o bolsonarismo
adora. Então o bolsonarismo está migrando para o Pablo Marçal. O Pablo Marçal está iniciando agora um novo paradigma de campanha política, que é o paradigma de desafiar o poder judiciário. Ele está fazendo isso assim, sem receber nenhuma sanção. Ele está desafiando o poder judiciário. Obviamente as redes sociais dele já deveriam estar fora do ar, então ele está mostrando para o Brasil que o poder judiciário tem medo dele. Nós não tivemos nenhuma ordem, por exemplo, de tirar as redes sociais do Pablo Marçal do ar pelo descumprimento das ordens judiciais. Então ele continua fazendo a mesma campanha. E aí aparece uma notícia dessa, né? O Pablo Marçal, que está lutando de todas as formas para tentar associar o Guilherme Boulos ao consumo de cocaína. Isso tem causado, obviamente, problemas, principalmente para as filhas do Boulos, porque elas estão, né, sofrendo bullying na escola, por exemplo. E aí vem essa notícia. Articuladores do partido de Marçal estão sendo investigados por ligação com tráfico de cocaína. Olha, os articuladores do cara estão envolvidos com tráfico de cocaína. Isso lembra um pouquinho não, se lembra muito o Bolsonaro, que fez todo um discurso contra as drogas, mas, né, o avião do presidencial foi pego com cocaína. Então, pode ser que a campanha do Marçal ela seja desmascarada, pode ser, mas a palavra do Marçal falando que tudo é mentira para os fanáticos bolsonaristas é mais forte do que as provas. E o que prova isso é exatamente a existência do Bolsonaro. Mesmo provando que o Bolsonaro falou mentira, os bolsonaristas, infelizmente, continuavam com o Bolsonaro. Então essa é a situação que a gente tem para viver, né? O gado gosta de quem é mais agressivo contra a esquerda. Lembrando, o gado não escolhe um candidato para ser bom candidato, ele escolhe um candidato para perturbar a esquerda. O Pablo Marçal está conseguindo, mas por outro lado, várias investigações rodando, e pode ser aí que o Pablo Marçal não seja mais candidato a prefeito de São Paulo, mas se ele for retirado das eleições, ele vai dizer pro resto da vida que ele poderia vencer, mas não venceu por causa da perseguição judicial. Então o cara tá jogando, tá? É preciso dizer que ele tá jogando, apesar de que nós temos a esperança que a gente possa alcançar o mesmo nível de jogo dele. Mas ele está contratando diretor de cinema para fazer vídeos bons, ele está contratando uma equipe de comunicadores, uma coisa que eu sinto falta na esquerda. A esquerda não tem valorizado esses pontos. A esquerda não tem valorizado um diretor de cinema, não tem valorizado uma produtora que sabe fazer um conteúdo direcionado para o público, enquanto o Pablo Marçal está fazendo isso assim, usando uma estratégia poderosíssima. Deixa eu agradecer e pedir, olha, passou de 1000 assistindo, é hora de mandar aí um sapeca Xandão, manda também um Xandão eu autorizo e um Bolsonaro ladrão também, porque são coisas que a gente precisa subir aqui, né, nos comentários para a gente, obviamente, alcançar o maior alcance possível. E também ajudar nessa campanha contra a tentativa de derrubar o Alexandre de Moraes. Outra notícia que eu queria trazer para vocês, até para a gente perceber nesse momento que a campanha do Marçal é pela presidência da República. Nós estamos olhando para o cara que vai, durante os debates, perseguir o presidente Lula. Nós estamos olhando para o cara, né, esse Marçal, ele vai ser o próximo Bolsonaro. Bolsonaro está inelegível. Então a gente tem que olhar para o Marçal agora, entendendo que nós estamos olhando para o cara que vai fazer de tudo para atrapalhar o desenvolvimento econômico agora, para tentar ganhar lá em 2026. Então tá aí, ó, mais da metade dos PIX recebidos por Pablo Marçal vem de CPFs de fora de São Paulo. Então o cara está sendo candidato a prefeito dentro de São Paulo, mas está recebendo doações de todo o Brasil. Ele já é um candidato nacional, gente. Temos que respeitar o Pablo Marçal como um candidato nacional. Temos que entender que o Pablo Marçal é gadólogo, ele tem uma especialidade incontestável de falar com gado, e com essa especialidade ele apresenta um risco muito grande para a soberania nacional, porque para chegar à presidência da República ele estaria disposto a fazer o mesmo que o Bolsonaro, né? Que é acabar com o Brasil e acabar com a nossa indústria e entregar o Brasil para os Estados Unidos. Toda lenga-lenga que ele fala, ele não vai pôr em prática, né? Que todo mundo vai se desenvolver. E olha só aqui como é que está acontecendo, tá? Bolsonaristas ignoram comando de Bolsonaro e trocam Nunes por Marçal. Olha como é que tá a coisa. Então, vocês entenderam? Acabou Bolsonaro, vamos esquecer Bolsonaro. Tá na hora da esquerda agora olhar para Bolsonaro como um futuro preso, lutar pela prisão do Bolsonaro, mas esquecer a possibilidade do Bolsonaro se tornar
próximo presidente da República. Já era a era Bolsonaro. É ótima essa postura. O que está acontecendo hoje é uma coisa muito legal, sabe? Bolsonaro decidiu ficar do lado do Nunes, porque o Nunes é o cara que tem muito mais possibilidade de vencer. Mas quando o Bolsonaro tentou apoiar o Nunes, ele provou que ele não manda nos seus eleitores como ele pensou que mandava. O gado está saindo agora do Nunes, que é o candidato do Bolsonaro, e está indo para o Pablo Marçal. Isso é bom? É bom. Está dividindo os votos do Nunes e o Nunes já está bem atrás. Assim, o Nunes já está atrás do Boulos. De forma simples, o Nunes já está atrás do Boulos. Agora, eu vou contar para vocês uma coisa. Analisando essa campanha, eu sempre disse aqui que o Boulos tem uma fragilidade muito grande, que ele não fala um discurso compatível com a cidade de São Paulo. Ele fala um discurso compatível com o Brasil. Mas olha que coisa que pode estar ajudando o Boulos. O Pablo Marçal, ele está sapecando todo mundo. Ele está, obviamente, criando ali um clima de desgaste entre os candidatos. E dentre aqueles que o Pablo Marçal está sapecando, tem o Nunes. O que significa que o Nunes está atrás do Boulos nas pesquisas agora de primeiro turno, tudo indica que vai o Nunes e o Boulos para o segundo turno. A pergunta que eu faço para vocês agora é, será que o Nunes conseguiria realmente os votos daqueles que não votaram nele no primeiro turno? É claro que a gente precisa admitir que, para evitar que o Boulos vença em São Paulo, vai ter uma grande frente ali de direita. Eu acredito que a própria Tabata Amaral, que fala que as pessoas acreditam que é de esquerda, eu acredito que a Tabata Amaral pode até ficar do lado do Nunes no segundo turno. Então, nós temos essa tendência de união dos candidatos de direita contra o Boulos no segundo turno. O detalhe é, depois que esses candidatos já foram destruídos pelo Pablo Marçal, porque, olha, a palavra do Pablo Marçal, ela não tem tanto poder contra o Boulos, contra o Nunes. Porque o público que vota no Boulos dificilmente vota no Pablo Marçal. O público que está em cima do muro pode decidir sim, votar ali, né? Olha, quer saber de uma coisa? Depois que esse Pablo Marçal falou mal assim do Boulos, eu que estava pensando em votar no Boulos, não vou votar no Boulos mais, vou votar em outro cara. Ou na Tabata, né? O cara do Boulos vai migrar para uma Tabata, por exemplo. Agora, será que existiria a possibilidade de depois do Boulos sapecar tanto o Nunes, depois do Pablo Marçal sapecar tanto o Nunes, será que ele vai herdar todos os votos no segundo turno? Então eu trago para vocês nesse momento que a impressão que eu tenho é que há pouco tempo atrás eu dizia que seria muito difícil para o Boulos no segundo turno. E agora eu falo que não. Graças ao Pablo Marçal, pode ser que no segundo turno o Boulos agora tem uma chance muito maior. Exatamente porque o Pablo Marçal está falando mal do Boulos, mas falando mal do Nunes. E para nós, quem vota no Boulos dá ideia para o que o Pablo Marçal fala? Não. Quem vota no Boulos não dá tanta credibilidade para o Pablo Marçal. Mas quem vota no Nunes dá. Então tem uma possibilidade da campanha do Pablo Marçal, por essas questões estratégicas, atrapalhar o Nunes e fazer o Boulos ser vitorioso. Existe essa possibilidade. Deixa eu agradecer o Cassiano Sam. Muito obrigado, Cassiano Sam. Boa tarde, Léo. A psicologia do mau caráter não falha. Acusa os outros pelo que faz. Bozo é seu limo. E é assim. Mete o aço, Xandão. Esgoto para o ralo, exatamente, eu também estou nessa campanha, mete o aço, Xandão, e é o que está acontecendo, tá? Eu vou trazer de novo os casos aqui do Alexandre de Moraes, depois da tentativa de golpe contra o Alexandre de Moraes, ele voltou mais sanguinário do que nunca. Muito obrigado aqui o Eduardo Tomás. Léo, quer dizer que o cérebro, a incrível profissional que produz essa live impecável é a Alana, sim. A Alana é a produtora da live, ela que faz a live acontecer. E você só o rostinho bonito, sempre soube, Eduardo Tomás, obrigado pelo rostinho bonito, né? Muito obrigado. Mas a Alana produz a live, ela faz toda essa, depois corta vídeo, publica, trabalha o dia inteiro loucamente aqui nas publicações. Então, muito obrigado a todos que estão participando e deixa eu trazer para vocês aqui
né, essa notícia, que é uma notícia fantástica, né? Bolsonaristas ignoram o comando de Bolsonaro e trocam Nunes por Marçal. Esqueci de pedir o Pix, tá? Toda vez que eu vou no comentário eu tenho que pedir o Pix, senão a Alana puxa minha cabeça. Puxa minha orelha. Vocês estão entendendo que ela é a autoridade da live. Então tá aqui, 31997692494. E vamos passar aqui para as próximas notícias. Deixa eu pôr um pouco de comentário. Gente, solta aí um sapeca Xandão pra gente melhorar o alcance no algoritmo, por favor. E deixem a curtida, porque essa curtida é muito importante. E eu vou trazer para vocês, claro, né, várias notícias. O que foi, Alana? O que você está trazendo aí? Eu te mandei uma notícia que saiu agora, tem uns 15 minutos. Nossa, tem notícia nova para colocar na live. A Alana vai checando as notícias. O Pablo Marçal vai poder ser candidato. A Alana vai checando as notícias. Pode ser revertido no TSE, mas... Aqui, parece que foi o seguinte, a notícia de que o Pablo Marçal, o pedido do Ministério Público para suspender a eleição do Pablo Marçal não foi cancelado, não foi atendido. Agora vai para o TSE, obviamente, mas essa situação do Pablo Marçal se agravou, né? Porque depois daquele pedido ele cometeu outros crimes. Então é preciso, nesse momento, que exista aí uma visão mais ampliada. Vamos falar então sobre essa eleição de São Paulo, que é uma previsão para a eleição nacional, gente. Olha, forma simples, tá? Nós estamos falando das eleições de 2026 através das eleições de São Paulo. Nós estamos olhando para os candidatos de 2026, especialmente para aquele candidato que é o mais perigoso. Por que o Marçal é o mais perigoso? Porque ele é o melhor. É assim que a gente olha quem é o mais perigoso. Se você é boxeador, lutar com um cara que está aprendendo e você é boxeador é fácil. Difícil é vencer um cara que é profissional, né? Tanto é que a gente tem um monte de bobo aí, como o Bambam, que foi lutar com o Popó e tomou couro. Então, por que o Pablo Marçal merece nossa atenção? Porque ele realmente é o melhor dentre todos os bolsonaristas no debate, no discurso e principalmente naquilo que a esquerda mais ignora, estratégia de comunicação nas redes sociais. Ele é o melhor nisso. Então vamos olhar com muito respeito para evitar que esse camarada passe a perna em todo mundo lá na frente, como o Bolsonaro fez. Então aí, Atlas Intel mostra Boulos na liderança e crescimento de Marçal entre os bolsonaristas. Olha que coisa fantástica. Onde Marçal cresceu? Onde o Boulos não conseguiria votos. Então, pelo que eu vejo, na Prefeitura de São Paulo, o Marçal está ajudando o Boulos. O Boulos caiu um pouco? Caiu, mas ele dividiu muito votos. Muito obrigado. A Alana mandou uma mensagem carinhosa para mim, eu fiquei emocionado aqui, muito obrigado. E vamos lá, gente, olha. Então, de uma forma simples, todo o ataque do Pablo Marçal contra o Boulos está repercutindo, é lógico. Vou falar com vocês que o Boulos não perdeu nem uma intenção de voto, é claro que não. Todo o ataque do Pablo Marçal contra o Boulos é um ataque que vai repercutir. Mas como o Pablo Marçal está atacando também gente da direita, e como gente da direita vai dar mais credibilidade a outro que se diz de direita, o que a gente pode dizer é que, na prática, o Pablo Marçal está brigando com o Nunes e com o Datena para tomar votos do Nunes e do Datena. E para conseguir votos dos bolsonaristas, ele ataca o Boulos. Então, de uma forma muito simples, para entender o que está acontecendo. Os ataques do Pablo Marçal contra o Guilherme Boulos não são necessariamente para tirar votos do Boulos. Ele sabe que não tira votos do Guilherme Boulos. Os ataques dele contra o Boulos é para conquistar o bolsonarista. No momento que ele agride, no momento que ele ataca, no momento que ele demonstra que ele é um cara assim, que vai xingar o comunismo, falar toda essa bobagem, vai xingar o Lula, vai xingar a Dilma, né? Que os debates ele faz isso. Ele tá falando para os bolsonaristas, confiem em mim, eu sou o próximo Bolsonaro, eu sou opressor. E aí acontece isso aí, né? O bolsonarismo, né? O crescimento de Marçal entre os bolsonaristas. Já no momento que ele ataca o Nunes e ataca o Datena, ele pega realmente votos do Nunes e do Datena. E o que acontece? Ele prejudica o Nunes e o Datena, porque para conseguir esses votos no primeiro turno, ele está sapecando o Nunes sem dó nem piedade. E ao sapecar o Nunes, ele está deixando o Nunes mais frágil para o segundo turno. Então eu digo que o Marçal, pelo menos até o presente momento, a existência do Pablo Marçal na candidatura para a Prefeitura de São Paulo é que garante realmente a possibilidade do
do Boulos vencer a prefeitura. Porque antes do Pablo Marçal, a opinião que eu tinha, e eu não sou daqueles de dourar a pílula e fazer opiniões que todo mundo quer ouvir, a opinião que eu tinha antes do Pablo Marçal é que o Boulos não conseguiria vencer no segundo turno. Essa era a opinião que eu tinha. Agora, com o Pablo Marçal atacando o Nunes, né, com o Pablo Marçal atacando o Datena e criando essa fragilidade para o Nunes e o Datena no segundo turno, eu acredito sim nessa possibilidade do Boulos vencer as eleições da Prefeitura de São Paulo. Mas o Boulos precisa de estratégia de comunicação. E aí eu digo, olha, Boulos chegando no segundo turno, é preciso estratégia de comunicação. Comunicação que leva em conta aquele público de São Paulo, comunicação que leva em conta os elementos que estão na cabeça das pessoas de São Paulo. Assim o Boulos consegue vencer, graças ao Marçal. Muito obrigado então, Rosana, Celina, Paulo, Leonaldo e Regina, que estão mandando pix aqui para ajudar a gente. Muito obrigado de coração as pessoas que ajudam. E eu queria pedir para vocês compartilharem essa live mais uma vez, porque já passou 33 minutos de live, dá para compartilhar de novo. Gostaria de pedir para vocês também o carinho de deixarem aí eu autorizo o Xandão. Chegou no meio da live, a gente muda a frase. Eu autorizo o Xandão. Você deixa um eu autorizo o Xandão aí, eu garanto para vocês que as coisas vão melhorando aí no algoritmo. Então, tá aqui, ó. Léo, Boulos tem como pegar votos que estão com a Tabata Manimi. Olha, é bem complicado agora, porque os votos das pessoas que estão com a Tabata são votos mais conectados achar a Tabata uma mulher que representa, coisa desse tipo. Mas no segundo turno, sim. Desde que ele não ataque a Tabata nesse momento. A estratégia do Boulos, ela tem... Assim, diria eu, se eu tivesse como estrategista do Boulos, eu diria que, olha, use a estratégia de nunca atacar a Tabata. Deixa a Tabata falar, nunca ataque, sempre tiver que direcionar a pergunta para ela com respeito, porque no segundo turno você consegue puxar os votos dela. Agora, no primeiro turno, o Marçal está fazendo o contrário com os outros de direita. Ele está, acabando ali com o Nunes e parece, pelas pesquisas atuais, parece que a gente vai ter Nunes e Boulos no segundo turno. Esse é o resultado da pesquisa atual. Se o Marçal vai conseguir ultrapassar o Nunes, eu não sei. Existe essa possibilidade? Claro que existe. O cara está usando todo tipo de atrocidade e fake news. Dessa forma, nós temos aí uma situação bem complicada. E eu falei que eu ia deixar agora para o final uma demonstração de que não dá para chantagear o Xandão. E é nessa direção que eu vou agora. Deixa eu colocar aqui para agradecer as pessoas que estão participando e dizer para vocês que enquanto eu estou aqui, nesse momento, organizando aqui as mensagens para eu falar, eu queria pedir para vocês que compartilhem para a gente aumentar o alcance. Deixa o boa tarde, deixa o like, quem puder ajudar com o Pix, 3199-769-2494. Agora vamos falar sobre ele, o Alexandre de Moraes, que, ao contrário do que as pessoas imaginavam, ele está muito mais sanguinário, e a justiça brasileira, tá? O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é que o ataque contra o Alexandre de Moraes, ele não é um ataque contra uma pessoa. Nós temos hoje um ataque bem direcionado contra as instituições de justiça do Brasil. Então, todas as instituições de justiça entenderam esse ataque. Deixa eu mostrar para vocês qual que é o clima dos ataques aqui a partir da revista Oeste. Da revista Oeste não, a partir da Cidade. Cidade de direita, tá? Eu vou mostrar só para que vocês entendam que a guerra está travada. Então, deixa eu colocar aqui, Jornal Cidade. Tá aqui, ó, ataque contra o Dino. Eu vou ter que reduzir aqui, só um segundinho, que eu vou reduzir para vocês. Lógico, para eles continuam os ataques contra o presidente Lula, mais especialmente um ataque contra o Dino, contra o Flávio Dino, ataque contra o Alexandre de Moraes, ataque contra o Zanin, ataque contra todo o STF. Então agora, os veículos de direita, eles estão querendo criar a tese de que tem aí uma ligação entre todos do STF, que são todos criminosos. Estão tentando realmente passar essa mensagem que todo mundo é criminoso na esquerda, no poder, desculpa. Vão tentar de todas as formas. Deixa eu tentar trazer aqui de uma forma que seja possível. Tá aqui, Jornal Cidade. Agora dá para ver mais ou menos. Então tá aqui. Entendam que agora tem um ataque coordenado da suposta direita contra a justiça brasileira. Então tá aqui, ó. Olha, a capa do jornal de direita. Sapeca contra o Dino, atacando o Cristiano Zanin,
E tá ali, vaza toga, mais ali um ataque contra o Alexandre de Moraes, que tá pequenininho, não sei se vocês estão vendo. Ali tá ali, dando destaque ao Glenn, no caso, só coisa contra a justiça. Então agora, todos os veículos estão tentando dar medo na justiça. E o motivo é muito simples. As investigações começaram a chegar em gente rica. Então aquilo que parecia que era, né, lá atrás, que era uma possibilidade, e eu trouxe para vocês como aqui em primeira mão, que o Silas Malafaia tinha ficado sabendo de que ele está entre os próximos investigados, agora começa a aparecer. Tá aí, ó. Polícia Federal foi solicitada da Polícia Federal as investigações a respeito da terceira camada de criminosos do 8 de janeiro, que são os empresários mais ricos, né? Os empresários mais pobres já estão sendo investigados, alguns estão indo para a cadeia. O gado, que não vale nada, já está dentro da cadeia, desde o 8 de janeiro. E agora as investigações vão seguir rumo aos empresários mais ricos. E é isso que, no lugar do Alexandre de Moraes ficar com medo, ele realmente mandou, né, a Polícia Federal ir para cima. E tá aqui, notícia de hoje, ó. Polícia Federal desbarata grupo de empresários e influencers golpistas que tentou impedir a posse de Lula, ou seja, 8 de janeiro. Como eu disse, tudo era para tentar impedir as investigações do 8 de janeiro. No lugar do Alexandre de Moraes olhar e falar, vou impedir, ele olhou e falou, vou para cima. Então a investigação mira núcleo de Santarém, no Pará, que financiava, incentivava e executava através de redes sociais a ação para abolir o Estado Democrático de Direito. Essa galera toda pega no mínimo 17 anos, tá? Porque apesar de que eles não estavam quebrando as coisas, né, tem a teoria da participação, eles respondem pelo mesmo crime, né, os mesmos resultados. Dando sequência para vocês, olha aqui, mais sapecada do Alexandre de Moraes sem nenhuma piedade. Eu tô aqui com o negócio da fórum aqui, mas não é fórum não, tá? Deixa eu tentar achar alguma coisa aqui que não tenha nada escrito. Tá aqui. Polícia Federal, o PGR e STF ignoram o relatório da PF e tornam o empresário réu. Então, olha, nem se o cara for empresário e conseguir, né, tá aqui, isso é uma crítica, eu tô mostrando para vocês a choradeira da direita. Nem se o cara for empresário e conseguir que a Polícia Federal faça um relatório favorável, que é assim que funciona. Normalmente é isso que revolta. O que revolta os brasileiros é isso. O cara, ele é empresário porque ele é rico, ele é amigo do delegado, aí o delegado pensa, eu vou fazer um relatório aqui mais favorável. Então é até diferente, né? O cara tem muita influência, é empresário, e por isso o delegado fica até com medo de fazer um relatório contra ele. Não, se existirem indícios, a palavra final da Polícia Federal não vai fazer com que a Procuradoria-Geral da República transforme o cara em réu. E aí eu quero perguntar para vocês que acreditam que que não vai haver a apresentação da denúncia contra o Bolsonaro. Gente, o PGR está pedindo a apresentação da denúncia contra todo mundo. Olha aí a choradeira. Polícia Federal não relatou o crime de empresário paulista no 8 de janeiro. Olha, se a Polícia Federal não conseguiu achar, o Xandão acha. Deixa eu agradecer aqui o Cassiano San, que é grande apoiador aqui do canal. Muito obrigado, Cassiano. Deixa eu trazer aqui. Ele disse: o Moraes está sendo nosso Elionés contra nossa infeliz versão do Al Capone. Ele está cansado e com sangue nos olhos contra a bandidagem. Gol, Xandão, né? Gente, essa seria muito boa. Porque o pessoal da direita, para encher a paciência da esquerda, eles escreviam Gol Trump. Agora, se a gente tiver um Gol Xandão, nossa, essa campanha tinha que pegar, viu? Gol Xandão. Porque eles enchiam a paciência da gente com Gol Trump. E o Gonê, será que ele, o tio Paulo da PGR, será que ele é o tio Paulo da PGR? Quem que é o tio Paulo? Me conta aí. É meu pai? Hã? Manda meu pai? Não sei, o tio Paulo da PGR. Deve ser um cara... Explica isso, Dom Sebastião, que eu fiquei perdido aqui. Depois... O cara falou que é igual meu pai? Não, peraí. E o Gonê? Seria ele o tio Paulo da PGR? Não é isso não. O tio Paulo deve ser um cara que arquiva tudo. Sapeca Gonê, Xandão tem que prender o Bozo urgente. Gente, só para vocês ficarem tranquilos, o Alexandre de Moraes não precisa da apresentação da denúncia para colocar o Bolsonaro na cadeia, na prisão preventiva, tá? Não é preciso. A denúncia pode ser apresentada depois. E olha só, temos aqui mais notícias. Moraes, depois da chantagem, o Alexandre de Moraes partiu para cima cobrando resultado. Tá aqui. Moraes cobra relatório da Polícia Federal sobre suposta omissão de autoridades no 8 de janeiro. Sim.
porque essas autoridades que se omitiram no 8 de janeiro são bolsonaristas. Então tá aí, ó. Para quem achou que chantagear o Alexandre de Moraes ia resultar, né, numa diminuição da atuação do STF, não tá diminuindo, não. Desde o dia, e obviamente todos os dias o Alexandre de Moraes está tomando várias atitudes exatamente para sapecar esse pessoal. E tá aqui, deixa eu ver, eu sei que eu achei isso aqui em algum lugar, eu coloquei em algum lugar que desse para apresentar isso aqui direitinho. Mas de qualquer maneira, se eu não conseguir, eu já explico para vocês. Está aqui. Moraes cobra relatório da Polícia Federal sobre a atuação de Ibanez e Torres no 8 de janeiro. Então, todos que estavam com os relatórios, está aqui, isso aqui dá para ver, está no UOL. Todos os criminosos do 8 de janeiro que estavam com relatórios parados, que a coisa estava devagar demais, agora o Alexandre de Moraes cobrou urgência. E nós temos duas formas de explicar essa urgência. Uma delas é, o Alexandre de Moraes percebeu que se ele não correr para condenar esse pessoal, se não correr com as investigações, eles vão se reconfigurar, né? Já tem movimentozinho de rua, já tem tudo enquanto é tipo de articulação contra as investigações. Então, o Alexandre de Moraes e o próprio STF, obviamente, quando a gente fala do Alexandre de Moraes, ele não age sozinho. O Alexandre de Moraes, a Procuradoria-Geral da República olharam e viram toda essa articulação contra as investigações e, ó, vamos acelerar as investigações, porque esse pessoal está querendo acabar com o STF. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é o sangue no olho mesmo. Ah, me cutucaram? Agora eu vou trabalhar dia e noite, mas isso vai sair. Aqui a Lana mandou pra gente aqui, ó, pede Pix. Silvio Santos nasceu rico, mas nós não. Olha, Silvio Santos nasceu rico, as filhas do Silvio Santos já estão milionárias. Nós aqui estamos tentando pagar as contas. Então, por favor, mandem Pix. Nós estamos aqui por conta da piedade de vocês. Enquanto isso, né, o Ibanez, que é um cabra muito rico, está agora por conta da piedade da Polícia Federal e do Alexandre de Moraes. Claro que ele vai ter influência, mas não significa que essa influência que ele vai ter vai definir o resultado das investigações, porque o que a gente está vendo é que agora... Gente, exatamente o que eu falei, né? Que o próprio Malafaia ficou sabendo que as investigações agora elas estão apertando sobre autoridades e sobre pessoas ricas, bateu o desespero, chamou, né? Fez a chantagem dele de chamar impeachment do Alexandre de Moraes para o 7 de setembro. Eu acredito que o Alexandre de Moraes está fazendo bunda lelê para esse pedido de impeachment, né? E dessa forma aí, eu tô vendo é o Alexandre de Moraes abraçar a causa com muito mais vontade. Deixa eu deixar aqui comentários subindo para pedir para vocês para ajudarem e também agradecer quem ajudou. Então, obrigado Rosana, obrigado Celina, muito obrigado Paulo, muito obrigado Leonaldo, muito obrigado Regina, José, Edgar e Moacir. Já tinha agradecido aqui, mas sempre vale a pena agradecer novamente. E muito obrigado Cassiano Sam, para o hambúrguer, Léo, de fim de noite. Muito obrigado, Gol Xandão, sapecou aqui um Gol Xandão. Esse Gol Xandão, se ele pegar, vai colocar bolsonarista chorando de raiva, tá, gente? Eu tenho uma expectativa que esse Gol Xandão vai pegar e vai colocar bolsonarista chorando. Olha o nível da choradeira do pessoal. Eu trouxe para vocês, agora trago de novo aqui, porque vale a pena. Olha a choradeira do pessoal. Estão tentando de todas as formas atacar o STF. Obviamente, olha o nível da tendência ideológica. Coloca o Dino do lado do Zanin para falar que estão fazendo coisa errada porque foram indicados pelo Lula. Gente, o Xandão foi indicado pelo Temer. E o Temer só chegou ao poder porque a Dilma caiu. O tio Paulo é o morto levado ao banco para sacar dinheiro. Agora sim. Aquele caso daquela menina que levou o morto no banco para sacar dinheiro. Com certeza ela é cidadã de bem. E agora, esse é o vídeo, tá? Aqui tá, eles estão comemorando isso aqui no Jornal Cidade. E esse é o vídeo que o Pablo Marçal fez. Aparece esse rapaz, esse ator que tá aí com o chapéu vermelho. Olha como é todo um trabalho para descaracterizar os movimentos de rua, nem é descaracterizar, tá? Porque o Pablo Marçal, ele é muito estratégico. O Pablo Marçal não vai perder o tempo de lutar contra movimentos de rua. Ele quer aproveitar aquilo que já existe na cabeça do gado sobre os movimentos os movimentos sem terra e assim por diante, e vai aproveitar isso para tentar ganhar votos, né? A ideia do Pablo Marçal não é acabar com o MST, com o
o movimento dos trabalhadores sem terra, o movimento dos sem teto, ele não quer acabar com esses movimentos, ele quer usar esses movimentos e quer se colocar como sendo aquele que é contra esses movimentos. Então, ele coloca um cara com um boné vermelho ali, né, do movimento sem terra, e coloca uma farinha branca no nariz desse cara para insinuar que o cara tá usando drogas. E, ao mesmo tempo, esse cara tá ali fazendo um bolo. É uma ideia que não é do Pablo Marçal, claro, é de um cara super roteirista, e é preciso admitir que, enquanto o Pablo Marçal, enquanto a direita, eles valorizam muito as pessoas que têm essas ideias, a esquerda não valoriza. A esquerda não dá ideia para quem tem ideia. A direita, sim. E aí, pessoas talentosas, elas vão pro mal, que é o que está acontecendo agora. Esse vídeo, ele tem poder, tá? Porque esse vídeo, ele vai criando no inconsciente das pessoas a ligação entre os movimentos sem terra e o uso de drogas, e vai criando também a ligação entre o Guilherme Boulos e o uso de drogas. Então, precisamos olhar para esse tipo de estratégia como sendo uma coisa que parece que é inofensiva, mas não é. Uma estratégia bem perigosa, uma estratégia bem sanguinária, digamos assim. E não sei se nossos tribunais estão prontos para encarar essa estratégia. Não sei se nossos tribunais teriam condição de identificar que tem um crime aí, né? Vários crimes cometidos aí. A gente pode dizer que tem um crime contra o movimento do Sem Terra, tem um crime contra o Guilherme Boulos, mas o Pablo Marçal não obedece à justiça e não tira os vídeos do ar, né? Vai publicar ali, né, o vídeo do Boulos falando no canal dele, mas o grande problema é que o Boulos tem que justificar. Se o Boulos pudesse no canal dele, e isso eu digo que seria fantástico, eu acho que agora a gente deveria ter uma adaptação desse direito de resposta para que o cara que foi prejudicado possa falar o que quiser no canal do outro e não simplesmente utilizar aquele espaço para justificar que o que o cara falou é mentira. Porque para quem é seguidor do Pablo Marçal, o Guilherme Boulos falando que, olha, é tudo mentira do Pablo Marçal, no canal dele não faz diferença nenhuma, o vídeo nem vai ter visualização. Agora, para quem é seguidor do Pablo Marçal, ter um vídeo no canal do Pablo Marçal mostrando, por exemplo, o esquema de golpe no banco, porque muitos deles não devem saber disso, teria muito mais impacto. Então eu acho que pessoas como o Pablo Marçal teriam medo de cometerem os crimes que eles estão cometendo, porque se tiver direito de resposta, o direito de resposta vai ser no sentido de mostrar os podres deles, e não o direito de resposta de um Boulos justificando no canal do Pablo Marçal que o que o Pablo Marçal falou é mentira. Não tem valor nenhum para o público do Pablo Marçal, o Boulos falando que é mentira, principalmente porque o Boulos não fez o exame toxicológico. Se o Boulos tivesse feito o exame toxicológico, tivesse feito o vídeo, tivesse apresentado, olha aqui, ó, o Marçal falou mentira, meu toxicológico tá aqui. Seria muito bom, mas só o vídeo da palavra do Boulos, que não é, obviamente, o Boulos não tem credibilidade com o eleitor do Pablo Marçal. Então, na rede do Pablo Marçal, o Boulos é odiado. A estratégia seria falar mal do Pablo Marçal na rede dele, e não é o que está acontecendo agora. Mas eu não sei, né? A ideia não é essa. A ideia hoje, o direito de resposta não é para isso. Então, tem uma falha aí. Só se for no teu inconsciente, você está aí elogiando o estelionatário e dando palco a horas. Eu não estou entendendo. Deve ser porque eu falei que Ana Azor, deixa eu te contar, Ana Azor. Vamos imaginar que você vai orientar o seu filho para enfrentar um problema. Por exemplo, se você vai orientar o seu filho para enfrentar uma doença, você precisa falar com ele que a doença é perigosa. Não adianta você falar com ele que é uma gripezinha, porque senão ele vai desprotegido e morre. Bolsonaro fez isso, 700 mil mortos. O Lula, quando foi presidente, o Lula geriu várias campanhas, como, por exemplo, a campanha contra a AIDS. E a campanha contra a AIDS era exatamente botar o medo na pessoa. Olha, essa doença mata, essa doença acaba com as pessoas. Então a gente precisa falar do tamanho do inimigo. Quando a gente vai orientar, se eu tenho um filho ou uma filha que é boxeador ou boxeadora, se eu chegar e falar, o seu inimigo, né, o seu oponente no ringue, não vale nada, fica tranquila. A Luísa vai ser boxeadora. Eu vou falar, Luísa, não esquenta a cabeça não, que você vai lutar com fulano amanhã, é tranquilo. Então eu vou comer hambúrguer, né? Eu vou ficar tranquila.
Agora, se você fala que aquele oponente que ela vai lutar é um oponente perigoso, a tendência é que ela procure mais treinamento. O que eu estou dizendo agora não é elogiar o Pablo Marçal, é tentar esclarecer, principalmente para a esquerda que tem essa tendência de menosprezar o inimigo e acabou colocando o Bolsonaro no poder por causa disso, tentar esclarecer que o cara é perigoso, o cara é muito, mas muito bem articulado. Então não é uma crítica destrutiva. É exatamente a maior característica do meu trabalho, falar a verdade, mesmo que a verdade cause ali um pouquinho de dor no início. Né? Tem verdades que causam dor o resto da vida. Agora, tem verdades que causam um pouquinho de dor no início, mas depois a pessoa pensa, foi uma verdade pro bem, né? Então dizer, olha, você não tem a menor condição de lutar contra essa pessoa no ringue, vai fazer com que quem está escutando talvez treine e não tome um couro. Então, é preciso encarar o Pablo Marçal como sendo um cara muito, muito articulado. E não simplesmente olhar e falar, ele é estelionatário, porque ele é criminoso, não tem perigo de... Né? Olha, já que o Pablo Marçal é criminoso, o bolsonarista não vai votar nele. Mas olha, o bolsonarista gosta de criminoso. Né? A direita gosta de criminoso. Então é uma coisa muito... Não, a Ana Azor fala, você está falando que ele é o melhor estrategista de comunicação, ao invés de dizer que ele é condenado... Tô falando entre nós, ninguém aqui vai votar nele não, mas tudo bem, se não deu para entender, eu peço desculpas, porque se você entendeu, pode ser que ninguém tenha entendido, então eu me expressei mal. Né? E agora, vou falar rapidamente aqui sobre a questão dos Estados Unidos, só para mostrar para vocês como é muito importante levar em conta o tamanho do adversário. A Kamala Harris está na frente em todas as pesquisas, mas, no entanto, o pronunciamento do Obama e da Michelle Obama é que o caminho será duro. É lógico que eles poderiam dizer que vencemos essa parada, estão na frente das pesquisas, mas quando você fala que o caminho será duro, você está dizendo automaticamente que todo mundo tem que se engajar, todo mundo precisa realmente se esforçar para conseguir aquele objetivo. Então, é um pronunciamento muito importante do Barack e da Michelle Obama, e que, obviamente, vai colocando muita gente engajada para tentar impedir a eleição do Trump e tentar, com isso, obviamente, pedir coisas bizarras como Elon Musk no governo dos Estados Unidos, usando a máquina de guerra dos Estados Unidos para invadir países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, né, do Uruguai, seja lá onde que tem o que ele quer. Muito obrigado às pessoas que estão participando. Exatamente isso, Léo. Me incomoda a esquerda menosprezar o adversário. Já passamos por isso e tenho muito medo que aconteça de novo. Eu tomo pancada, mas fazer o quê? Léo, tem gado. Rodrigo lançou Elon Musk. Elon Musk, eu até queria dizer, cadê? Deixa eu achar esse Rodrigo falando Elon Musk aqui, né, gente? Porque... Rodrigo, pode ficar tranquilo, se você morar em São Paulo, o Elon Musk também vai ser candidato. Aí você vai poder decidir se você vota no Marçal ou no Elon Musk. Deixa eu agradecer quem mandou o Pix aqui, Rosângela e José. Muito obrigado, Rosângela, muito obrigado, José. Tá aqui o Pix 3199769-2494, para que vocês possam ajudar aqui na live. Para quem está na campanha do Pablo Marçal hoje, recebeu uma notícia que é bem desagradável, tá? As provas de que o Pablo Marçal dava tombo ali nos clientes de banco, aquela condenação do Pablo Marçal, que está sendo nesse momento contestada por parte dos eleitores do Pablo Marçal. Digamos que a direita agora, ela não quer entender que o Pablo Marçal era criminoso, é criminoso, né? Foi condenado, e estão realmente acreditando que a conversa do Pablo Marçal é que ele só consertava computador nessa equipe aí de dar tombo nas pessoas. Para quem acredita nisso, agora vai ter que lidar com isso de uma forma mais cruel. Áudios obtidos pela Polícia Federal mostram que Pablo Marçal participava de esquema de golpes bancários. Então, não é a palavra da Polícia Federal, ou como disse o próprio Pablo Marçal, que existiria uma perseguição contra ele. Até que no início, inclusive, o Pablo Marçal disse que abandonaria totalmente ali o processo eleitoral, desistiria do pleito se ele realmente tivesse sido condenado. Depois que trouxeram que sim, ele foi condenado, ele mudou um pouquinho a conversa e falou que a condenação prescreveu e assim por diante. Agora, o Pablo Marçal está justificando que, tudo bem, ele foi condenado, mas foi maldade. A justiça agiu com maldade contra ele, porque ele é muito bonitinho. E com toda essa maldade, a justiça condenou ele que só arrumava computador. Só que, no entanto, essa justiça já produziu provas em áudio, para ninguém dizer que são provas falsificadas, de que o Pablo Marçal era um dos que dava golpe. Isso vai mudar alguma coisa na questão ali dos bolsonaristas que querem o Pablo Marçal? Não.
Bolsonaristas que querem o Pablo Marçal não querem um cara honesto. Bolsonaristas que querem o Pablo Marçal querem um cara para substituir o Bolsonaro, né? Quem não pegou essa notícia? Essa é realmente uma notícia boa, né? O Campos Neto vai ser, enfim, investigado. Essa investigação do Campos Neto, ela vai acontecer porque o Campos Neto está sendo acusado de ter empresas que ganham dinheiro com juros altos da dívida pública. Sim, offshores do Campos Neto. Então, para aquele que acreditava que o Campos Neto estava mantendo os juros altos no Banco Central para controlar a inflação, acabou se decepcionando, porque durante essa semana a Globo deu a notícia que os Estados Unidos abaixaram os juros do Banco Central dos Estados Unidos e com isso os empresários ficaram eufóricos e estão investindo mais. Então, por que nos Estados Unidos abaixar os juros do Banco Central é bom e no Brasil é ruim? A explicação está aí. O Campos Neto é um dos caras que ganha dinheiro com os juros altos do Banco Central. Aqueles que têm títulos da dívida pública, eles ganham dinheiro com os juros altos do Banco Central. Só que agora parece que a festinha do Campos Neto, ela está chegando ali no final, né? O Campos Neto investigado por uso do Banco Central para ele mesmo ganhar dinheiro, tudo bem que lá no final do processo ele pode ser condenado à prisão, tomara que a gente tenha um público engajado em pedir a prisão do Campos Neto, mas uma coisa certa, não é compatível com estar no Banco Central um camarada que está sendo investigado por usar o Banco Central para ganhar dinheiro. Então, é preciso que agora, nesse momento, a gente tenha uma pressão para, já que o Campos Neto está sendo investigado por usar o Banco Central para ganhar dinheiro, que esse Campos Neto seja afastado imediatamente da presidência do Banco Central. Lembrando, ele de qualquer maneira está na reta final, porque o Lula já está indicando o próximo, mas esse Campos Neto precisa sair agora, não está na hora do Campos Neto agora continuar no Banco Central, porque é incompatível com as investigações. Quem gosta do Pablo Marçal e acredita que o Pablo Marçal está denunciando o Boulos por usar cocaína e que ele se incomoda com isso, deve ter ficado um pouco confuso com essa notícia. Articuladores do partido de Marçal estão sendo investigados por ligação com tráfico de cocaína. Então, não há nenhum problema entre o Pablo Marçal e a cocaína. O detalhe é que o Pablo Marçal, ele acredita que exista algum problema entre os eleitores do Boulos e a cocaína que o Boulos supostamente utilizaria. Então, de uma forma muito simples, o Pablo Marçal faz uma campanha baseada nesse sensacionalismo, mas parece que ele não se incomoda com quem usa drogas, não. Enquanto o Marçal acusa seus adversários de usarem a droga, seus articuladores estão envolvidos no tráfico, segundo a Polícia Civil. Então, o Nunes apresentou imediatamente o seu exame toxicológico e está aqui, mais da metade dos PIX recebidos por Marçal vem de CPF de fora de São Paulo. É preciso entender que a campanha do Pablo Marçal não é uma campanha para a Prefeitura de São Paulo, mas já é uma campanha antecipada para a presidência do Brasil. Eu não posso nem dizer que ele é um cara esperto, porque senão vão achar que eu estou elogiando ele. E Pablo Marçal está herdando os eleitores do Bolsonaro. É perigoso esse menino. Olha, para os bolsonaristas, o coach condenado por participação em quadrilha de fraude bancária é o candidato que de fato representa o Bolsonaro. Então, mesmo que o Bolsonaro pediu votos para o Nunes, os bolsonaristas acreditam que o mais Bolsonaro que tem ali é o Pablo Marçal. E é exatamente isso que ele está tentando demonstrar. Deixa eu agradecer aqui a participação das pessoas. Vamos trazer alguns comentários aqui. Inelegível na cadeia. Agora é a hora de soltar qual, gente? Porque no começo, agora tá chegando perto do final da live, tem que soltar o eu autorizo o Xandão. Campos Neto na cadeia. Roubo legalizado ou não? Olha, bem bizarra, é uma coisa muito bizarra se o Brasil, principalmente agora nessa fase em que o Alexandre de Moraes não está tendo dó de gente rica, se a gente tiver um Brasil que vai perdoar o Campos Neto pelas atuações dele à frente do Banco Central para ele ganhar dinheiro, a gente vai passar muita vergonha, né? Então eu espero que a gente tenha o mínimo aí de caráter por parte do Brasil no sentido de punir o Campos Neto por ter usado aí digamos que o Banco Central para ele ganhar dinheiro. E para quem gosta do Bolsonaro, essa aqui é muito boa. MP atua para impedir alívio a Bolsonaro no caso das joias. TCU havia decidido que os ex-presidentes poderiam ficar com os presentes recebidos durante o mandato, o que poderia abrir brecha benéfica a Bolsonaro investigado no STF por se apropriar e vender bens da União.
É muito importante dizer que a questão do Bolsonaro não traz nenhuma possibilidade de compatibilizar com aquela decisão, principalmente porque a decisão levou em conta o fato de que o Lula recebeu os presentes antes, né, do caso da decisão do TCU, e também porque, no caso do Bolsonaro, não dá para ele falar que todas essas joias eram bens personalíssimos, principalmente porque ele vendeu. Vai falar que é bem personalíssimo porque uma coisa que ele recebeu e vendeu é bem difícil. Então a situação do Bolsonaro vai ficando cada vez mais complicada. E deixa eu trazer aqui comentários, deixa eu pedir Pix. Vamos ver se tem um pouquinho aqui de piedade. Tá aqui 31997692494, pix@estopa.com.br. E eu vou ficando por aqui porque eu volto daqui a pouco, às 10 da noite, tem a análise do Estopa. Eu agradeço muito a todos vocês, agradeço o carinho da participação de vocês, agradeço muito pela audiência e volto mais tarde. Mas antes de sair, deixa eu pedir aqui para vocês que votem no Brasil 247, por favor. O Brasil 247 está concorrendo ao bicampeonato como melhor jornal online, noticiário de política e economia. Por favor, basta escanear esse código aqui. Agora, se você não for escanear, gente, tá muito fácil. É só lembrar que Brasil 247, você abrevia com B247. Aqui no Brasil é .com.br, então b247.com.br/i, já é best. Tá? Aí você vai votar no Brasil 247 no prêmio iBest. Então b247.com.br/i. Muito simples. Ou então simplesmente escanear isso aqui que você cai diretamente lá. Muito obrigado, valeu e até às 10 da noite. Aguardo vocês às 10 da noite. Valeu.